para que nenhum vento soprasse sobre a terra, on the sea, on any tree. nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. 4 angels. 4 anjos. And I saw another angel ascending from the east, having the seal of the living God. E vi outro anjo subir da banda do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo. And he cried with a loud voice to the 4 angels, to whom it was given to hurt the sea, the earth, the sea. E clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, saying, hurt not the earth, neither the sea, nor the trees, until we have sealed the servants. dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado os servos. Not the bride, servants. Não a noiva, os servos. Amém. Deus abençoe. Nós vamos ler 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 29. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Onze 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Amado Criador, estamos aqui para nos alimentar mais um pouquinho da sua palavra. Ajuda-me naquilo que desejo fazer para posicionar as coisas para o seu povo e que cada um seja nutrido com a sua palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. São João capítulo 13, versículo 18. Não falo de vós, de todos vós. Eu bem sei os que tenho escolhido, mas para que se cumpra a Escritura, o que come o pão comigo, levantou contra mim o seu calcanhar. Desde agora, vô-lo digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, acrediteis que eu sou. Vamos falar sobre os mandamentos. Uma oração. Desespero 190. Nosso Pai Celestial. Este pão tem sido preparado
para representar aquele corpo quebrado e rasgado. Que cada um de nós, à medida que nós o recebemos, que seja como se nós literalmente tivéssemos feito este ato. E que tenhamos o perdão de nossos pecados e o acesso ao Santo dos Santos para viver em Tua presença em nossa vida futura. E todos os dias que vivermos aqui na terra e estivermos contigo eternamente na eternidade. Concede isto, Pai. Abençoa este pão para o propósito com o que foi feito. No nome de Jesus. Amém. Vem a mensagem em Desesperos, parágrafo 190, 191. Foi bom que o irmão Elcio encontrou, onde o irmão Branham dava a ceia em pequenos cálices. Não precisava ser somente num grande, mas em pequenos, uma bandeja com diversos cálices, para que cada um tomasse o seu individual. Parágrafo 191. O desespero é desesperos. O irmão Branham pega a bandeja de pequenos cálices cheios de vinho. Esta é uma palavra do editor. A Bíblia disse: depois que ele tomou e partiu o pão, semelhantemente tomou o cálice, e depois de cear, dizendo: este é o cálice do Novo Testamento no meu sangue, que é vertido por vós. Que o Senhor conceda suas bênçãos sobre isto enquanto oramos. Amém? Eu só estou deixando para vocês, porque a qualquer tempo a gente pode dar uma ceia com cálices pequenos. Então a gente já está avisando quase há anos, né, que isto vai acontecer. Podemos, e como vocês não sabem que outros fazem isto no Brasil, então se a gente faz, você já pode ficar estribado em seu próprio entendimento e achar que aquilo que você vê que é certo. Mas estamos apresentando o que o irmão Branham fazia. Ele dava a ceia das duas maneiras: cálices pequenos e também num cálice só, certo? Qualquer hora poderemos fazer isto. Então, estamos deixando aqui o parágrafo para você examinar. Bom, depois o irmão... Isso aqui é uma palavra do editor. Agora, propriamente, se o editor viu algo, se não foi o irmão Branham que falou, porque o irmão Branham pega a bandeja de pequenos cálices cheios de vinho. Não é um parágrafo que o irmão Branham diz: olha, nós vamos tomar a ceia em individual, em copinhos pequenos. Não é isso, certo? É uma palavra do editor de que o irmão Branham fez isso naquele dia da ceia, na mensagem Desesperos, certo? Vamos prosseguir mais um pouquinho, porque tem 3 ordenanças que nós vemos como mandamentos, ordenanças de Deus, que é o batismo, Atos 2:38, e se a pessoa não tem revelação, ela fica em Mateus 28:19. Ela não tem luz do assunto, então ela não tem o batismo bíblico, porque não tem nenhuma pessoa na Bíblia batizada falando Pai, Filho e Espírito Santo. Então é o batismo correto, isto é um mandamento, tem que ser batizado. Eu quero que vocês vejam isso. O nosso ministério não foi feito para enganar, e sim para tirar o engano. Não foi feito para deixar você em dúvida, e sim para tirar a dúvida. Eu creio que é para isso que nós temos um ministério. Então, se temos esse ministério, vamos mostrar para as pessoas o que fazer. Se batiza em nome de Jesus Cristo, então se toma ceia também.
se lava os pés também, certo? Se não batiza, se alguém pode dizer, não existe mais batismo. Bom, então se não tem mais batismo, não tem mais ceia e não tem mais lava-pés. Agora, para tudo isso, se tem batismo, eu te mostro na Bíblia e na mensagem. Se não tem mais batismo, eu não te mostro porque não tem. Eu não tenho parágrafos. E se alguém formar uma doutrina dentro da mensagem para não batizar mais, teria que ter parágrafos da mensagem do irmão Branham dizendo: não precisa-se de batismo mais depois da abertura dos selos. E não tem. Então eu quero só despertar a consciência das pessoas nisto. Eu vim para isto, para te ajudar nisto, certo? Então, se tem batismo, tem ceia. Se tem ceia, tem lava-pés. Porque nós temos no Brasil, há tempo, gente que diz que não precisa tomar ceia mais porque Jesus já veio. Eles não entendem. Jesus veio como filho do homem, não no arrebatamento. E quando ele vier no arrebatamento, é que vamos para o reino do Pai tomar a ceia com ele. Não é aqui na terra. Então, nisso as pessoas já estão enganadas. Outros estão enganados porque acham que já temos a terceira etapa. Então, a terceira etapa é tudo, porque na verdade é a palavra. Então, não precisa mais dos mandamentos. Aí não precisa mais tomar ceia, porque temos a palavra, não se necessita da ceia. Então, eu quero dizer que esse pensamento é errado. Não é bíblico e não é profético. Se o profeta não falou, eu não falo. Agora, o grupo de pensadores, reúne um grupinho de irmãos, nós pensamos e decidimos que não vamos mais batizar em nome de Jesus Cristo. Bom, isso é um grupo de pensadores. Nós pensamos e decidimos que não vamos mais tomar a ceia. É um grupo de pensadores. Nós pensamos que não precisa mais de lava-pés. É um grupo de homens, de pensadores. Eu quero que esses pensadores se enquadrem com esta Bíblia e com esta mensagem do profeta, com estes pensamentos. Se vocês enquadrarem, eu crerei igual a vocês. Teve um irmão que veio aqui esses dias, como a me desafiar a passar para o lado dele. E que ele tinha a mensagem de Moisés e Elias. E que ele era o servo fiel. Eu disse para o irmão, eu não duvido, só que você tem que me dar tempo, porque até há poucos dias atrás você ainda bebia. Você é um mulherengo. Eu quero que você me dê tempo, porque se você tiver esse ministério, então você vai provar. Sabe o que ele falou para mim? Pode não dar tempo. Não deu mesmo. Mostra as suas cores logo. As pessoas não conseguem. Aí me chamou de denominacional, de assembleiano. Aqui no corredor da igreja, aqui, no átrio aqui. Que eu não sou diferente deles. Eu disse, só que o que você diz tem que estar na palavra. E se esse servo fiel fala diferente de William Branham, então não é o servo fiel. Porque eu só encontrei um servo fiel. Fiel é aquele que não fuma, que não bebe, que não adultera, que não rouba, que não mente. Servo fiel. Eu nunca cheguei para vocês e disse, irmãos, eu estou pregando que o Cordeiro saiu do trono. Sabe por quê? Porque um anjo me falou. Encontrei a coluna de fogo e ela falou para mim pregar isso. Vocês nunca ouviram eu falar isso, porque eu não sou mentiroso. Não duvido que um anjo tenha falado para os outros que têm mais facilidade, talvez, de comunicar com um anjo do que eu. Talvez eu não tenha facilidade de comunicar com um anjo, com a coluna de fogo. Então a coluna de fogo nunca disse para mim, Osmar, você é o homem
preparado para isso, para pregar essa terceira etapa. Nunca. Sabe por que eu prego isso? Eu prego porque eu leio na Bíblia e leio na mensagem. Só por isso. Eu não tenho uma vindicação para mostrar para vocês que um anjo falou comigo, senão a mensagem do anjo. Porque nem o anjo pode falar comigo mais, porque já morreu. Se ele falar comigo é centro espírita. Até isso é espiritismo. Então, nem o anjo falou comigo. É a mensagem do anjo, o William Branham, que falou comigo. Então, eu quero deixar isso bem claro para as pessoas, porque é como Jesus falou aqui. Eu estou falando isso para vocês, que um de vocês que come o pão comigo vai me trair. Eu já estou falando antes que aconteça, para que quando acontecer, saiba que eu sou. Eu gosto de Jesus nisso. Fala antes. Agora, irmãos, da onde era Judas? Judas era lá dos herodianos, dos essênios. Não, Judas era de Jesus. O traidor está sempre dentro do ministério. Se você está aqui dentro desse ministério, tem um pensamento diferente, você é um traidor. Ou não? Judas não tinha o mesmo pensamento de Jesus. Judas não tinha. Foi por isso que ele o traiu. Ele tinha o pensamento dos sacerdotes. E tem hora que nós somos igualzinho a Davi, quando perdeu a unção e trouxe a arca num carro novo. E encontramos gente que crê no nosso ministério de carro novo. Como Davi encontrou amigos. E o carro novo é uma doutrina como não precisa mais batizar. Isso é um carro novo. Porque não tem na Bíblia e não tem na mensagem do profeta, a qual nós sabemos que é a única que pode nos autenticar como verdadeiro. É a mensagem do profeta. Não tem na mensagem do profeta que não se deve tomar mais a ceia porque o cordeiro saiu do trono. Não tem na mensagem do profeta. E não tem na Bíblia. Ainda é mandamento. Então a gente tem que continuar. Quando as pessoas fazem uma coisa contrária àquilo, o que é? São boas pessoas. Você não pode dizer que Judas era uma pessoa má. Judas era uma pessoa tão boa que tomava conta do dinheiro. Porque para tomar conta de dinheiro, eu vou te falar, não é qualquer um não. Que o dinheiro conquista a pessoa ao erro. Principalmente você tomar conta do dinheiro dos outros. Você tem que ser muito fiel. Dinheiro dos outros passar na sua mão. Você diz, eu sou fiel. Você é fiel porque ganha R$1.000. Você é fiel porque toma conta apenas de um pouquinho de dinheiro. Mas passa milhões por sua mão, por minha mão, para ver se somos fiéis. É isso que vai provar a fidelidade. E que aqueles milhões não são meu. Não é seu. Que vontade de guardar, esconder uma notinha de 50 ou de 100, não é? Então não, nós não precisamos disso, não temos necessidade. Só que tem uma coisa, nós devemos estar preparados. Judas se vendeu por pouca coisa. Comia com Jesus, tomava ceia. Aquele que come comigo, este é o que vai me trair. É o que come comigo. Eu disse, quem sabe o Rogerinho está me ouvindo. Eu disse para o irmão Rogério, quando ele veio aqui, eu disse, você já pensou, Rogério, você um dia contra mim? Eu gosto de mexer nas coisas. Você está jogando praga? Não. Estou mexendo com a consciência das pessoas. Você já pensou um dia você contra mim?
Aqui está a mensagem. Você mesmo já pensou? Você ou anda pensando contra mim? Oh, eu sou a favor da verdade. Qualquer Judas é a favor da verdade. Só não anda na verdade, mas é a favor da verdade. Eu quero que vocês fiquem sabendo que se vocês dão a mão a quem trai, você é um traidor igual. Não tem diferença. Se você dá a mão, ajuda, ovaciona um traidor, ou você está cega, ou você está cego. E se põe ao lado para ajudar uma coisa que não é o ministério verdadeiro. E tem irmãos que se decidem, eu estou falando para vocês porque eu já recebi nota disso. Nós decidimos, com mais alguns irmãos aqui, a não tomar mais a ceia. Muito bem, você já pensou? Eu disse, se vocês decidiram, então quer dizer, você não me avisou, mas quer dizer que eu não preciso ir mais aí. Que já toma conta, ela faz decisão própria. Como a mulher, ela compra tudo, não pergunta para o marido, não fala nada, simplesmente vai lá e compra. Vai lá e faz. Então tem membros na igreja que faz desse jeito. Eles vão lá e faz. Eles vão lá e falam um para o outro, bate a mão no ombro um do outro. Olha, você dá um ministro, ó. E você vai pagar por isso. Você já passou por Natã para perguntar se ele dá um ministro assim? Você já passou pela palavra, pela mensagem? Eu escutei um bom sermão. Quantos não tem bom sermão? Eu me envergonharia. Tem homem na denominação, tem gente aqui que não gosta, mas tem homem na denominação, como Silas Malafaia, tem uma mensagem que tem gente na mensagem que não tem. E ele é um pentecostal. Mas se você falar contra a trindade dele também, acabou. Entendeu? Mas tem certas mensagens. Então a questão não é ter mensagem. A questão é saber que aquilo é a palavra do dia. E o que Deus está fazendo e por que você põe a mão na arca, junto com Davi, quando ele está errado. Por que você não fica certo? Por que você não chama Davi e dá um conselho para ele? O Davi que é seu irmão, que você anda com ele. A sua irmã, que você anda com ela. Por que não chama e dá um conselho? Irmão, você não deve fazer isso. O pastor nunca pregou isso daí e não está na mensagem. E ele já te apoiou em alguma coisa disto? Não, mas aí vem aqueles espíritos. Pastor não precisa apoiar. O que precisa é o Espírito Santo. E aonde o Espírito Santo está, que você mente que o Espírito Santo está em mim? Se o Espírito Santo está em mim, então escuta-me. Se ele não está em mim, larga-me. Por que vocês vêm aqui escutar um homem que não tem o Espírito Santo? Não estou bravo, não. Não estou bravo, não. O que é, verdade é. Vamos ler alguma coisa do profeta, porque quem autentica a coisa é o profeta. A chave para a porta, 7 de outubro de 1962, antes da revelação dos selos. Irmão Breno está falando da ceia, parágrafo 111. A comunhão sempre foi mal interpretada. Eu queria que vocês entendessem uma coisa. Tem coisa que fica assim, ó. O pastor está pregando para mim. Espera lá. Por que você sabe, Alexandre, você sabe que eu estou pregando para você agora? Para você mesmo, assim, que você fez isso aqui errado. Eu não sei nada porque eu não fiz isso. Então não estou pregando. Para você que não fez. Mas se fez, então é para você que fez.
Porque você até sabe. Com quem é? É comigo. Aquele que come comigo do pão é o que me trai. Não é um lá de fora que vai trair. Muitos são traídos, porque, olha, tem muitos que são traídos pelos amigos. São amigos conquistadores que querem conquistar a mulher do amigo. Se eu tiver um amigo desse, eu nem sei como nomeá-lo. Um amigo que anda comigo, querendo conquistar minha mulher. Anda no meu ministério, querendo conquistar minha igreja. Bem, a comunhão sempre foi mal interpretada, diz o profeta, a chave para a porta 111. E agora está sendo mal interpretada outra vez, na terceira etapa, está sendo mal interpretada. Sabe que eu recebo e-mails, telefonemas de pessoas, eu nunca vou conhecer talvez essas pessoas. Às vezes, sabe por quê? Eu peguei um CD, eu ouvi, eu creio, porque o que o senhor está falando está na mensagem, eu li na mensagem, o profeta falou, e eu creio. O que eu devo fazer agora? Vou continuar crendo. A comunhão sempre foi mal interpretada, a ceia sempre foi mal interpretada. Agora, eu poderia seguir em frente com isso por horas, porém, temos que tomar a ceia e temos o lava-pés. Agora, era William Branham fazendo isso. E ele fez isso até a morte. Então, nós não temos que deixar de fazer. Se tiver algum parágrafo que ele diz, vai terminar isso daqui uns dias. Então, eu creria também. Mas não tem um parágrafo. Então, meu irmão, minha irmã, não fique ao lado, não dê a mão, não diga eu e mais alguns irmãos, se vocês estão tudo cegos no tocante à mensagem. E vocês dão a mão um para o outro para dizer, nós resolvemos a não tomar ceia, daqui a pouco resolvemos a não batizar. Nós tivemos anos atrás aí que diz, olha, pelo que o senhor prega, agora eu vou batizar em nome do William Branham. Eu falei, o problema é seu, você está errado. Tem que sair os falsos exatamente do lugar certo. É dali que saem os falsos. Só tem uma nota falsa porque existe um dólar verdadeiro, um real verdadeiro. Aí tem a nota falsa. Tem um ministério falso, é porque tem um verdadeiro. E dali também sai verdadeiros e falsos. Agora, eles simplesmente omitiram totalmente o lava-pés. Irmão Branham está falando que eles, o povo, omitiu, não pratica mais o lava-pés, exceto pouquíssimas denominações. Muitos pentecostais se afastaram completamente disso. Vem, e isto permanece na Bíblia exatamente da maneira que isto foi escrito. Permanece na Bíblia, mas a pessoa largou o lava-pés faz muito tempo. Agora eles estão largando a ceia. E eu ainda digo assim, irmãos, não há necessidade mesmo de você tomar a ceia todo mês. Se você vive num lugar que não tem ceia todo mês, então não tome. Se é de 6 meses, de 1 ano, de 3 anos, então você toma desse jeito. Eu tenho que falar, porque essa é a verdade. Se não tem como você tomar ceia. Mas você pensa que se alguma irmã, algum irmão desses distante que me ouve e que crê no meu ministério, dissesse, irmão Osmar, tem uma igreja da mensagem aqui perto da minha casa, posso tomar ceia? E fala com o pastor e vai em frente. Eu não diria para não tomar a ceia. Eu não tenho esse espírito. Assim resplandeçam as vossas luzes diante dos homens. Parágrafo 14. Pois eu verdadeiramente penso
que é dever de cada cristão tomar a ceia. Ó, terminou os deveres? Não terminou a vida ainda. Ainda não deu arrebatamento. Não terminou deveres cristãos. E não terminou aquilo que você deve fazer para mostrar seu cristianismo. A Bíblia diz: se não a tomas, não tens parte comigo. Eu queria que você entendesse uma coisa. A Bíblia está dizendo, se você não toma a ceia, você diz, olha, nós aqui e alguns irmãos resolvemos a não tomar a ceia. Então eu vou falar para ele, você está certo, porque eu estou pregando a terceira etapa, então você está certo, você está errado. Olha o que o profeta diz, toma a mensagem do profeta. Vocês querem ser bom pregador? Fale o que o profeta falou. Então queremos ser bom pregador, falar de novo nome, quando nós não sabemos posicionar novo nome, senão até mesmo daqui a pouco batizar o povo em nome de William Branham, de tão cego que é a pessoa. E se não há um corte de vez em quando, nós já tínhamos isso. Na igreja, não por mim, mas por quem não me ouve. Porque quem não me tem como cabeça. Porque se tiver, deixa de fazer aquilo errado. A mulher que tem um marido como cabeça, ela vai deixar de fazer a coisa errada. A única coisa que ela se opõe ao marido é dizer, bem, a igreja não, pelo menos na ceia, você vai deixar eu ir, né? Ama ele, beija ele, até ele deixar você ir. Não, quer brigar com o marido? Não. Eles simplesmente omitiram totalmente o lava-pés. Agora eles estão omitindo a ceia. Oh Deus! Pois eu verdadeiramente penso que é dever de cada cristão tomar a ceia. Vocês que estão fazendo partidinhos aí, que não vão tomar mais a ceia, vocês não creem em William Branham. Eu só quero dizer para vocês, vocês não creem em William Branham, vocês não têm luz da mensagem. Ou vocês olham na mensagem como ela é e creia, ou largue de mão. Você quer fazer apenas um grupo diferente? Agora vamos ter um nosso grupinho? Porque o pastor nunca vai fazer de nós um pastor mesmo. Então, vamos falar para ele que nós, amém? Entendeu? Que nós cremos assim. Que nós não vamos batizar, que nós não tomamos a ceia. Estou falando, cada pessoa levanta para dizer uma coisa. Outros dizem, não precisa mais pagar dízimo, porque Jesus já veio. Coisa boa, não tem coisa melhor que isso. Então não precisa mais das bênçãos de Deus, porque já veio. Não precisa mais. E aí? Oh, pastor, mas não é assim também. A bênção eu quero. O Judas também queria. Não quer é dever, não quer cumprir o dever. A Bíblia diz, se não a tomas, não tens parte comigo. Se você não toma a ceia, não tem parte com Jesus. Você dirá, eu não vou ter parte com Jesus mesmo, vou ter parte com Branham. Ah, que gracinha você é. Você não tem parte com ninguém. Eu estou para falar com quem você vai ter parte. Não tem esse que diz, eu não tenho parte com Jesus. Quem não tem parte com Jesus? Jesus é Branham. Se você não tem parte com aquilo que o profeta pregou, você não tem parte com Jesus, não tem parte com Branham, não tem parte com Deus. E eu creio que isto é um tempo de demonstração para o cristão. Se não a tomamos, não temos parte com ele. E se a tomamos indignamente, então somos culpados do corpo e da morte de Cristo. Isso é bem posicionado. Agora, nós chegamos a dizer, não tome a ceia, não vamos tomar a ceia, porque agora o Cordeiro saiu do trono, a terceira etapa é maior. E eu já preguei essa mensagem também. Eles podem pegar até o que eu preguei. Está aqui, Osmar. Você que falou que a terceira etapa é maior. É maior, mas você não pode deixar os mandamentos que Cristo disse para fazer. E que William Branham veio e não mexeu naquilo. Comunhão.
12 de 65. Parágrafo 18. Agora, se nós disséssemos, a comunhão seria tomar a palavra, eu não creio que alguém tenha o direito de tomar a ceia do Senhor, até que ele tenha tomado a palavra do Senhor dentro do seu coração. É que as pessoas dizem assim, olha, isso é coisa que eu ouvi. Elas dizem assim, olha, não preciso tomar ceia, porque eu tenho a palavra. Gente, toma o que o irmão Brando está dizendo aqui. Ó. A comunhão, se nós disséssemos, a comunhão seria tomar a palavra. Eu não creio que alguém tenha o direito de tomar a ceia do Senhor até que ele tenha tomado a palavra do Senhor dentro do seu coração. Quer dizer, vamos tomar a palavra, aí depois vamos tomar a ceia. Eles não, eles querem dizer não vamos tomar a ceia porque tomamos a palavra. Está errado. Talvez vocês podem achar que as palavras são pesadas. Mas, irmãos, a verdade sempre é verdade, você tem que admitir isso. Verdade é verdade. Se eu viesse aqui para mentir para você, alguém pensa que o Osmar quer tudo para ele. Eu te garanto que esse pensamento tem nessa igreja. Ele quer tudo para ele. Como se ele tivesse feito alguma coisa e ganhado alguém. Estou quase a ponto de dizer, aquilo que você ganhou com a sua pregação, leve para você. É a palavra que está ganhando, é a mensagem da hora, é aquilo que todo mundo unanimemente está apoiando, todo mundo digo, aquele que crê, unanimemente está apoiando, dizendo, é isso mesmo, isso é verdade. Fala! Tem uns que dizem, fala que o teu servo ouve. Eles dizem, fala, vou parar. Eles não querem ouvir. Toma a ceia ou não toma a ceia? Discernindo o corpo do Senhor, 12 de agosto de 59. Tudo vale. Parágrafo 15. Mas não estava disputando, Paulo não estava disputando com eles por haver tomado a comunhão. O ato deles estava bem, porém seu discernimento estava mal. Agora o povo, eles estão bem de vida cristã. O discernimento deles está mal de dizer que não vai tomar mais a ceia. Porque já tem a palavra, não vai tomar mais a ceia. Eu vou te mostrar o que você não deve fazer depois que os selos foram abertos. Eu vou te mostrar. Porque eu tenho parágrafo do profeta para te mostrar. Mas o que eu não tenho, eu não formo doutrina. Eu não nasci para isso. Se eu não for no rapto é por falta de eleição. Mas que eu creio, eu creio. O irmão Bran chegou a dizer, quando alguém diz, você pode provar que o seu nome está no livro da vida? Ele diz, provar eu não posso. Mas eu creio. Eu não posso provar. Mas eu creio. Estou procurando pregar o que é certo, viver o que é certo, para ensinar as pessoas o que é certo. Acho que as pessoas deveriam parar de formar pensadores, grupinhos. Tem hora que a gente tem que parar com os obreiros, é com isso. Dizer, vocês param de pregar. Vai na mensagem de conferência do profeta, que eu preguei lá pelo ano 2002, leia a mensagem. O irmão Brando diz, parem de pregar. Então alguém tem que falar para os obreiros, parem de pregar, parem de visitar, que vocês não estão sendo benéficos à visita de vocês. Se eles aprendessem isso, eles parariam. Deixa por minha conta. Zé, eu vou parar e depois Deus vai cobrar do senhor. Pode deixar por minha conta. Você para porque fazer o que você faz, como obreiro, e achar que está fazendo certo e fazendo errado, é melhor não fazer. Muito bem. Paulo então não estava disputando com eles por haver tomado a comunhão. O ato estava bem, porém seu discernimento estava mal.
o tomar a ceia do Senhor é o mandamento do Senhor. Está aqui, ó. Discernindo o corpo do Senhor, parágrafo 15. O que é tomar a ceia, irmão Branham? É mandamento do Senhor. E o William Branham não veio tirar mandamento, romper mandamento do Senhor. Então por que os pregadores hoje querem formar seus grupinhos? Já estou aproveitando hoje e falando de tudo, irmão, porque eu já escutei tudo mesmo. Já recebi e-mails de pessoas decididas. Então eu já estou falando também. Estou mostrando, porque eu também sou decidido. O problema de vocês, eu vou falar, o problema de vocês não virem aqui é problema vosso. Aqui é o lugar dos cristãos. Se você não vem, o problema é seu. Nós temos aqui rodado gravações do ano 2000, há muita gente, estava cheinho. Mas pergunta se eles creem nessa mensagem. Cadê eles? Cadê eles? Uns já morreram, crendo. Mas cadê eles? Cadê os outros que estavam aqui? Vocês contam números que vêm na igreja, Deus conta eleito. Na hora que eu prego aqui para 10, 15, 20 pessoas, não tem nenhum problema. Meu problema não é gente, meu problema é a palavra. Eu tenho que pregar a palavra, não importa quantos. Quando eu preguei o que são dos 7 trovões, nós estávamos numa meia dúzia, lá na casa do irmão Haroldo, em São João Batista, Santa Catarina. Para mim, foi uma das melhores mensagens, porque foi a primeira que esclareceu o que são os 7 trovões. Não é questão de eu querer só para mim. Vocês vão ter que entender, é um ministério que você deveria apoiar, ao invés de ficarem envenenando o ministério com outros obreiros. E dando a mão, e apoiando. Ninguém nessa igreja precisa de apanhar. O lar, quando tem filhos, que todo mundo fica quietinho, que não fala asneira, ninguém precisa apanhar. Eu tenho filho lá que eu preciso de apanhar, fala demais. Fala o que não deve falar. O crente é do mesmo jeito. Bom, me dá bem que ninguém dorme numa hora dessa, né? Mas o quê? Tomar a ceia do Senhor é o mandamento do Senhor. Porém, tomá-la indignamente, não discernindo o corpo do Senhor, é onde está o erro. Você toma a ceia e não discerne que aqui é o corpo do Senhor. Se é o corpo do Senhor, por que você vai dividir irmã de irmã, irmão de irmão? Obreiro do ministério. E vocês que apoiam e põem a mão, vocês vão pagar o preço. Estes cristãos estavam tomando a comunhão e não estavam vivendo a vida. Se vive a coisa contrária à mensagem, como que está vivendo a vida? Se uma mulher cristã com o marido cristão, ela é contrária ao que o marido faz, como que se vive um lar? Como que se vive a vida de um cônjuge, mesmo cristão? O cristianismo é uma experiência e uma vida. E estes cristãos estavam vivendo qualquer classe de vida, dando mau exemplo de sua profissão. E Paulo disse: por isso há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Isto é, que estão mortos por não haver discernido o corpo do Senhor. Mortos, mas estavam na igreja. Mortos, mas não estavam no caixão, não. Ela morreu, está no caixão. Não, mortos na igreja. Porque não discerne o ministério da hora, a palavra da hora. E ao invés de apoiar o ministério da hora, o que Deus está fazendo, começa a ter intrigas, probleminhas. Dê a mão para você ver. Fazendo uma obra para Deus fora da sua vontade. 18 de julho de 1965, 79. Agora vê o que as pessoas fazem. Agora vejamos o que aconteceu. Embora sua emoção religiosa e coisa foram grandes, suas invenções foram grandes, suas cruzadas foram grandes, seus cânticos eram grandes. Acho que as pessoas falta humildade.
pessoa começou a pregar a terceira etapa, já disse para outra, eu não tenho nada a ver com isso, já disse para outra para insinuar que estava pregando melhor do que o Osmar. Assim pregasse, eu daria graças a Deus. Quando eu encontro um Rogério que prega o que prega, dou graças a Deus. Os resumos que são feitos aqui não saem nem da linha, só em cima daquilo que a gente tem pregado. Não é questão de trazer novidade, não. O irmão Rogério, quando ele tem uma novidade, ele vem primeiro a mim e diz: senhor, isso aqui é certo? Tem encontrado alguma coisa dessa daqui? Ou contrário? Não, pode falar. É isso mesmo. Quando você vê ele falando coisas novas, não fica sem consultar. Não é porque somos o bispo, não. É porque é a palavra. É o respeito dentro do ministério. Eles foram fazer uma visita anteontem, lá perto do Paraguai, perto da Argentina. Mas ele quis comunicar comigo. E nós já tínhamos tratado no encontro deles ir lá. Mas ele ligou para mim, eu queria que o senhor soubesse que nós estamos indo para lá. Isso que é obreiro. Você fica assim, ó, isso que é mulher. Ela escuta o marido. Posso fazer isso? Ela não diz assim: ô bem, eu vou na casa do pai, tá? Tchau. Não. Querido, bem, amor, eu posso ir lá na casa do papai? E se ele não tiver? Se você não foi boazinha com ele? Hoje não, filha. Não, você não manda em mim, não. Pronto. É assim que os crentes, muitas vezes os obreiros na igreja são. Quando o pastor fala, a mulherzinha arrepia. Porque você tem que saber que os crentes são a esposa do ministério local e do corpo de Cristo. Amém. Amém. Bem, vamos mais um pouquinho. Ele tem suas cruzadas grandes, seus cânticos eram grandes. Vocês me desculpem, mas meus irmãos, muitos de vocês que gostam de oportunidade, pelo amor de Deus, eu venho pregar porque eu preciso pregar, tem hora que eu estou cansado. Eu não faço nada, na verdade, mas fisicamente tem hora que a gente está esgotado, mentalmente. Eu achei que eu nem falava hoje à noite. Eu achei que nem falava. Eu não sabia que eu ia falar bravo, não. E não estou bravo. Mas vocês precisam largar de correr atrás de oportunidade. Vocês precisam largar de mão disso, de querer cantar, de ir atrás dos outros para cantar, para falar, para orar. Larga de mão! O que você não tem no ministério local, largue de buscar subterfúgio. Deveria aprender isso, mas não. Eu gosto tanto de cantar, como se o cântico dele fosse ajudar a levar alguém para o céu. Todos que vão para o céu é pela palavra. Aquilo que foi revelado, que você deve sustentar. Suas danças eram grandes, seus gritos eram grandes, suas músicas eram grandes, e eles possuíram a arca. O que há de bom na arca sem Deus? O que há de bom em vocês que têm um dom de cantar, um dom de tocar, sem obediência a um culto? A um cabeça aqui, a um líder? O que há de bom nisso? Sem Deus? É somente uma caixa de madeira, 2 tábuas de pedra. Aquilo é como tomar a ceia e ser batizado. Que bem faria ser batizado sem se arrepender primeiro? Que adianta tomar a ceia e se tornar um hipócrita, se você não vive a vida e crê no descanso da palavra de Deus? Tome parte e não do restante disto. Isto mostra que há algo errado. Se a pessoa toma parte daquilo e deixa o restante. Então agora eu vou posicionar o que eu posso fazer
largar de fazer, que eu tenho apoio na Bíblia, eu tenho apoio na mensagem do profeta. Certo? Então, eu tenho 10 minutos para me falar isso aqui então. Quando pregamos, eu marquei só para me lembrar, estou ficando velho, né? Ficando. Quando pregamos o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, temos Bíblia para provar essa doutrina. Eu quero te dizer que quando você batiza em nome de William Branham, você não tem Bíblia para provar a doutrina. Quando pregamos que a mulher não deve ser uma pastora, temos Bíblia para provar essa doutrina. 1 Timóteo 2, de 8 a 15, 1 Coríntios 14, 34, 37. Quando pregamos que Deus é uma unidade, temos Bíblia para provar essa doutrina. Temos mensagem do profeta para provar que é unidade e não dualidade. Se pregamos é porque nós temos Bíblia. São João 10, 30, São João 10, 14, 5 a 8, versos 16 a 18, 1 João 5, 20, o Filho é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Tem Bíblia e tem mensagem do profeta para pregar. Quando pregamos que tivemos um profeta e que temos um dom profético nesses dias, temos Bíblia para provar essa doutrina. Quando pregamos que tivemos um profeta e que temos um dom profético. Nós não temos o profeta aqui, mas temos um dom profético. E vamos ver aonde que está. Tem que ter mensagem para isso. Não é conversinha nossa que vai ajudar ninguém. Não vou formar um grupinho de meia dúzia só para dizer que somos diferentes. Para ir tudo para o inferno depois. Pastor e congregação, membros que ajudam obreiros a dividir ministério. Eu só estou falando isso, irmãos, estou falando para vocês colocar na cabeça que se vocês fizerem alguma coisa errada, vocês estão sendo culpados. Já estou avisando antes. Vocês são culpados. Não estou dizendo nome de ninguém, eu não preciso falar nome de ninguém. Você sabe o que você faz, você sabe o que você crê. Quando pregamos que tivemos um profeta e que temos um dom profético nesses dias, temos Bíblia para provar essa doutrina. Apocalipse 10, de 1 a 7 e 8 a 11. É o dom profético. Profetize outra vez a povos, reis, nações e línguas. Pérgamo 58. A noiva tem a mente de Cristo porque ela conhece o que Ele quer fazer com a palavra. Ela executa a ordem da palavra em seu nome porque ela tem o assim diz o Senhor. Esse é o dom profético. Ela tem o assim diz o Senhor. E você não pode falar diferente do que falou o assim diz o Senhor em William Branham. Depois a palavra é vivificada pelo Espírito e se cumpre. Perguntas e respostas sobre o selo 152. Tem a noiva de Cristo no ministério? Nesse último dia? Sim, é o ministério da hora. Ele saiu do trono do Pai e está em seu trono. Primeiro selo 74, 78, terceiro selo 16. Estou falando uma coisa, ele saiu do trono do Pai. Então o que quer dizer? Ele não é mais mediador. No trono do Pai ele era mediador. Agora eu tenho mensagem para poder falar para vocês isso. Agora se você não tem mensagem para dizer, eu vou parar de tomar ceia, vou parar de batizar, vou parar de lavar pés, você não tem mensagem, como que você vai parar? Ainda tem gente que segue essas pessoas ainda. É um fundo que clama, outro que responde. Assim como você encontra um homem com um fundo de adultério, eles são os melhores homens para as mulheres. Porque são conquistadores. São os melhores homens. Eles não são rudes. São os melhores homens. São maleáveis.
As mulheres dominam eles. Amém. A mensagem é: Cristo não é cordeiro, mas leão. Eu posso pregar. Estou pregando isso há 9 anos, 9, 10 anos. Ele não é cordeiro, é leão. Mas eu tenho mensagem. 1 selo 24. Não é mediador. O cordeiro converteu em leão. O intervalo 105. Tradução de Goiânia, da primeira tradução. Apocalipse 10, 3. Ele bradou como leão e não como cordeiro. Quando cumpriu Apocalipse 10, quando ele desceu do céu, o anjo forte desceu do céu. Eu posso pregar, a era terminou, mesmo encontrando outra parte na mensagem de Mombrana, onde ele diz, não, ela não terminou, ela vai até no rapto. E o Mombrana diz também assim. Mas ela terminou, para quê? Aí vamos atrás do que o Mombrana diz, para a manifestação do ministério do Filho do Homem. Filho do Homem não vai manifestar, já manifestou. Hoje tem se cumprido essa escritura, 108. O 7º selo, eu posso pregar, é Deus em carne em seu profeta. 7º selo, 152 e 201, almas encarceradas hoje, tradução de Goiânia, 217 e 218. Eu posso pregar essas coisas, tem Bíblia, tem mensagem para pregar isso. Mas ninguém tem um versículo ou um parágrafo para provar a doutrina de não cear mais. Não tem parágrafo, não tem mensagem, não tem Bíblia. E eles encontram adeptos ainda. Eu e mais alguns irmãos resolvemos a não tomar mais a ceia. Estamos sendo sinceros, na verdade estamos comunicando que não vamos tomar mais a ceia, porque a palavra é maior. Coisa bonita, né? Sem escritura, sem mensagem. E as pessoas, tem uns irmãozinhos ainda que gostam de cantar. Agora vocês me perdoam, gente. O que agora é a hora de eu soltar o que está dentro. Gosta de cantar. Deu oportunidade. Gosta de falar. Sabe o que tem acontecido essas coisas? Eu já disse para alguns irmãos, vou falar para vocês, igreja. Faz 10 anos que pregamos esta mensagem. 10, 11 anos. Já está no tempo de vermos divisões dentro do próprio ministério. Está no tempo. Estou falando agora para quando isso acontecer, saibais que ele fala a verdade. 10 anos. Já tivemos gente para fora que se dividiu. Acha que tem um ministério e já vão e encontra gente. Eu fico com dó dos irmãos, das famílias. Fala, mas provável falta eleição. Porque tudo faz em torno de parentesco. Quando não, por irmãos que apoiam. Põe a sua mãozinha naquilo. Você vai ver usar. Põe a mão numa arca, num carrinho novo, num ministério que se diz, está saindo agora, uma bênção. Põe a mão. Usar, pôs a mão e morreu. Você não tem medo? Põe a mão, dá conselho, ajuda a pessoa. Ao invés de mostrar para ela, olha, você não está fazendo a coisa certa, Davi. Você já consultou o Natan? Não, mas eu sou rei, eu já sei essa mensagem, eu já aprendi. Agora, levanta o seu calcanhar. Terminou? Até parece que eu tenho um monte de inimigo. Eu tenho muitos amigos, mas não vai faltar inimigo também. Tem que entender isso. Não falo de todos vós. Guarda isso. Não falo de todos vós. Eu bem sei o que tenho escolhido. Mas para que se cumpra a escritura, o que come o pão comigo,
levantou contra mim o seu calcanhar. Estou encerrando. Mateus 26. E quando comiam, Jesus tomou o pão, abençoando-o, partiu e deu aos discípulos e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. Tomando o cálice, dando graças, deu-lhe dizendo: bebei dele todos, porque este é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide até aquele dia. Não beberei, ele não ia beber do fruto da vide até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino de meu Pai. Eu pergunto, você já encontrou aí Jesus bebendo a ceia outra vez aí? Para você saber, eu já tomei até a última ceia com Jesus. Não. Ele diz: fazer isto em memória de mim até esse tempo, até que eu beba convosco no reino do Pai. Então, enquanto estiver aqui na terra, não se para de batizar em nome de Jesus Cristo. Não tem batismo em nome de William Branham. Não se para de tomar a ceia. Não se para de lavar os pés, para cumprir São João capítulo 13. Muitos deixaram de fazer isso, mas você vai continuar cumprindo estas coisas. Amém? Pai Celestial, o que a gente pode fazer, Senhor? Que o Senhor tenha misericórdia e ajuda-nos. A gente pensa que é maleável, mas é duro. E a gente precisa de Ti para este trabalho. Mas quando encontramos, Senhor, as pessoas desobedientes, tomando conselho com capitães de 100, de milhares, e nunca com o profeta, nunca com o dom profético que está na terra nesse tempo. Quando o dom profético fala, eles não param, eles continuam ainda, são teimosos. Eu tenho filhos assim, Senhor. Tenho filhos na minha casa e tenho filhos no meu ministério, desse jeito. São meus filhos. Não quero mal para eles. O Senhor sabe que eu não quero mal para os meus filhos, nem no meu lar, nem no meu ministério. Só que o Senhor sabe que eu não gosto que me responde, que me desobedeça. Assim como o Senhor também não quer que nós, como filhos, venhamos te responder, te desobedecer e achar que temos alguma coisa, temos algum ministério e vamos fazer qualquer coisa fora da palavra. Não, Senhor. O que eu prego, eu tenho procurado provar para este povo esta verdade. E eu sei que está no tempo, Senhor, quando muitos, nem todos, mas muitos levantarão o seu calcanhar contra a nossa maneira de pregar. Eu já tenho homens que têm feito isso e seus ministérios estão a nada, mas eles acham que estão prósperos. Mas o Senhor sabe que eles têm feito isto. Ajuda-nos a entender que o Senhor não me quer também como um filho respondão, desobediente. Quando leio a sua palavra, a mensagem do seu profeta, eu quero me ajoelhar, eu quero crer, eu quero dizer muito obrigado, Senhor. É o seu conselho, é a sua palavra, é eu que estou errado, eu pequei, eu quero ser como filho pródigo, pequei. Se cada um que me ouve nesta hora, mesmo através da internet, que tem feito coisa errada e que possa dizer, pequei, eu quero acertar, eu quero começar tudo de novo. Senhor, mesmo aqueles que têm tido suas decisões erradas, quem sabe eles ligam, eles mandam algum e-mail dizendo, olha, eu ouvi, eu estou errado, eu e meu grupo estão errados em tomar certa decisão, eu quero mudar, eu quero fazer aquilo que é certo. Se tiver alguém nesta condição, que o Espírito Santo possa mover no coração de cada um para a tua glória. Amém, Senhor. Amém.
sofrendo estou. Guarda minha alma da tentação, salva o teu servo, pois santo sou. Misericórdia quero de ti, pois todo dia vivo a clamar. Dá-me alegria diante de ti, tu que estás sempre pronto a perdoar. Pois entre os deuses és o meu Deus, em teu caminho prosseguirei, nos verdadeiros ensinos teus, hei de louvar-te, Senhor Deus meu, teu nome santo exaltarei. Concede forças ao Filho teu e para sempre